Minutos de Fé, com Bispo Macedo. Jesus disse lá em Mateus 23 e 23. Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus. Tanto os escribas quanto os fariseus eram religiosos. Eram pessoas que iam na igreja, ou no caso, na sinagoga. Escribas e fariseus eram religiosos, mas eram hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eles davam o dízimo do que era insignificante. Tinha valor, mas não era. Eles não davam os dízimos de fortunas enormes. Eles só davam o dízimo daquilo que era pouco. Então, ele disse assim: mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Aí ele diz aqui: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus fala sobre o dízimo: justiça, misericórdia e a fé. E Jesus citou aqui: dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, justamente para que eles soubessem, identificassem a autoridade que Jesus tinha, porque Jesus sabia que eles não estavam dando o dízimo do trigo, eles não estavam dando os dízimos dos animais, eles estavam roubando a Deus, porque eles eram hipócritas, porque eles eram religiosos que não tinham nada a ver com a justiça, com a misericórdia e com a verdadeira fé. Então há muitas pessoas dentro da igreja ou dentro das igrejas que são assim: eu não creio no dízimo, eu não acredito que tenha que dar dízimo. Há pessoas que, como Ananias e Safira, dão apenas parte do que tinham prometido. Porque na hora de prometer: ó Senhor, se o Senhor me ajudar a vender esta propriedade, eu vou te dar o dízimo. Mas na hora que vende a propriedade, que tem aquele montante, ao invés de dar o dízimo, dão uma oferta que não chega perto do dízimo. Então são pessoas maliciosas, pessoas que não são justas, não têm bons olhos para com as coisas de Deus. Então essas pessoas estão na igreja, sentam aí, cantam para Jesus, fazem suas orações, fazem seus louvores, mas Deus está longe dessas pessoas. A vida delas é sem sal, sem sabor, sem gosto. Você já comeu uma comida sem sal? Já procurou provar um filé sem sal? Coma uma comida sem sal. Você não vai ter sabor. Assim são essas pessoas, sem sabor. Estão na igreja fazendo número. Por quê? Porque são injustas. São injustas para com Deus, estão roubando a Deus. São injustas porque elas não creem ou não aplicam aquilo que dizem crer. Essa é a realidade.